5, o primeiro compromisso é com você. Till the night, I'm gonna stand up, take my people with me. Bem-vindos a mais uma semana, nossa última semana de desafio Magnetize. All across the river, calling me to answer the people keeping on. I can feel it in my bones. Como vocês estão? Bem-vindas, bem-vindas Elisa, Eve, Luana. Muito bom ver vocês logo cedo numa segunda-feira. Nós sabemos o quanto é difícil acordar nesse horário numa segunda após o final de semana. Então sejam todas bem-vindas. Hoje nós iremos fazer a nossa dinâmica. Nós começamos uma nova semana no Magnetize, que é justamente sobre as histórias que muitas de vocês nos enviaram, e a gente vai analisar essas histórias juntas. E ao analisar essas histórias juntas, nós vamos ver exatamente quais são os pontos de ajustes, e a partir disso vocês vão começar a perceber qual é o movimento intencional que precisa ser feito para sair das situações onde vocês se encontram. Bom dia, vamos começar essa semana com tudo, nossa última semana de desafio. Então essa semana é uma semana que realmente é o nosso game changer. Nós vamos de fato fazer essa virada. Vamos escutar nosso hino bem alto? Voltou a música. I'm gonna stand up. Stand up. Stand up for yourself. Levante-se por você. Faça aquilo que ninguém vai fazer por você. Just do it. Faça. Às vezes nós estamos esperando por que algo aconteça em nossas vidas. Mas aqui você precisa de entender. 5 e 5, o primeiro compromisso é com você. Você precisa fazer por você o que ninguém mais vai fazer. Bora começar? Eu espero que você esteja com água, maçã na mão, as nossas causas e prontas para analisar essa história junto com a gente. Então, muitas de vocês me mandaram inúmeras histórias, foram mais de 228 histórias. Eu li todas, foi por isso que eu demorei muito para entregar algumas bússolas magnéticas. O que é uma bússola magnética? Uma bússola que é uma orientação magnética para te colocar na frequência onde você realmente vai magnetizar. Quando vocês assistem às aulas anteriores, bom dia Paula, bom dia Gustavo, bom dia primo. Quando vocês olham justamente para as aulas anteriores, vocês percebem que enquanto nós estivermos na mesma frequência do nosso problema, dificilmente nós conseguiremos o que? Magnetizar a nossa solução. Então, o que eu fiz com vocês, o que eu tenho feito com vocês nessas 3 semanas, acordando todos os dias às 5 horas, 5 não, né? Às 4 horas da manhã. Bom dia, Tuane, bom dia, Paula. Então, quando a gente se encontra na mesma frequência do nosso problema, dificilmente, para não dizer que é impossível, você magnetizar algo. Imagina, você está aqui numa faixa vibracional, onde o seu problema se encontra aqui. Lembra que a gente atrai semelhante? Então, nós iremos atrair mais do mesmo. Enquanto nós não nos posicionarmos uma perninha fora dessa zona aqui, dessa área, dessa frequência, nós ainda continuaremos magnetizando mais do mesmo. O que nós temos feito nessas 3 semanas, eu vim pra causar. Gente, exatamente, ó, pega a frase já da Tuane, ela já entrou com tudo, começou a semana com tudo. Finalizando a live, escreve bem grande, assim, ó, eu vim pra causar e enche de maçã. A maçã, ela é exatamente o nosso efeito que esconde as causas ocultas, as causas invisíveis. Então, enquanto a gente não se posicionar fora dessa frequência, a gente não consegue atrair resultados diferentes. Nós não conseguimos magnetizar resultados diferentes. Então, as lives fizeram com que vocês fizessem esse movimento pela repetição. É por isso que eu não consigo vir aqui e fazer 2, 3 lives. Eu preciso de uma repetição, de uma série de lives, mostrando para vocês caminhos e fazendo essa consciência ser expandida ao longo dessas aulas. E é por isso que quando vocês vão fazer o exercício, vocês conseguem ter uma outra visão desse exercício, que é muito simples. Dentro do ISC, essa é a mesma metodologia. Só que, bem-vinda, Luana, eu vim para causar. Amo essa frase. Essa nossa frase é a frase, né? Porque a gente acredita que o outro tem causado a nossa realidade, mas quando a gente assume a nossa energia, nós percebemos que nós viemos para causar e é a gente que causa. Hoje eu não tô com roupinha fitness porque eu vou trabalhar agora na sequência, mas amanhã a gente volta para a rotina de sair da live e ir treinar. Então, no ISC não é diferente. O que acontece? Nós temos aulas, né? Várias aulas onde
Todos os dias vocês vão escutando um pouco daquele tema, então seja voltado para a área do relacionamento, seja voltado para a área profissional, tem uma sequência lógica que vocês precisam de passar, e essa expansão de consciência ela vai acontecendo aos poucos. Então é um processo muito gostoso de ser vivido, porque você vai percebendo por que as coisas aconteceram da forma como aconteceram na sua vida, e você vai tendo todos os dias uma ferramenta, um exercício para colocar em ação. E esse exercício, ele é tão simples quanto esse exercício aqui que nós fizemos, estamos fazendo, né, todos os dias no Magnetize. Quando acabar a aula hoje, eu vou deixar esse exercício nos meus stories, então você vai sair da live e vai nos stories fazer o exercício, para quem ainda não tem acesso ao exercício. Então todos os dias após a live, eu coloco nos stories o exercício. Então no ISC você vai tendo ferramentas diferentes. Aqui nós só temos um exercício, né? O Magnetize, ele é o quê? 2% do ISC. O ISC ele é muito mais profundo. Só que é nesse processo de repetição e intensidade, um treinamento, que você vai fazendo essa limpeza energética, fazendo essa limpeza de crenças e vai se colocando não somente em uma frequência, mas nas frequências onde o seu desejo se encontra. E hoje nós começamos uma última fase do Magnetize, do nosso desafio, onde nós iremos analisar as histórias. Por que a história é importante? Porque um dos principais fundamentos dentro do ISC é que você aprenda com a sua própria história. Não há ninguém mais importante, não existe ninguém que conheça mais a sua história além de você. Porque quando você vai em qualquer profissional, o que nós temos que fazer? Nós temos que contar a nossa história. Quando você aprende a analisar a sua história e a ter uma ação intencional na sua história, é onde o jogo muda. Porque você passa a ser a pessoa no controle da sua situação. Você não mais dependerá de outras pessoas para te guiar. Você vai se tornar o seu guia. Por que eu fiz isso dentro do ISC? Levei anos para trabalhar essa metodologia. Porque eu passei por esse processo. Enquanto eu não tinha essa minha independência energética, essa minha independência em relação ao controle da criação, de causar a minha realidade, eu ainda estava dependente da opinião dos outros, de um trabalho específico do outro. Por mais que as ferramentas, entenda, não estamos desqualificando o trabalho e o mérito de ninguém, mas nós precisamos de compreender que existe algo dentro de nós que nos pertence. Isso é nosso controle, da nossa realidade. Enquanto a gente não aprende a lidar com isso, com as nossas habilidades mentais, como desfazer certas crenças que, né, estão enraizadas na nossa mente, como enfrentar certos processos e trabalhar isso de dentro para fora. Lembra, o que nós mais falamos aqui, o nosso mundo externo, ele é um reflexo do nosso mundo interior. Não tem como eu querer mudar fora sem antes mudar dentro. É igualzinho você ir pra frente do espelho e querer desenhar no espelho um novo cabelo, um novo formato de corpo, né? Enquanto você não fizer isso em você, o seu reflexo ele vai continuar refletindo essa imagem. E de onde parte essa nossa imagem? Que nós tanto queremos mudar, os resultados que nós tanto queremos transformar. Aqui dentro. Na nossa mentalidade, na nossa gestão energética e emocional, para que então a gente possa ter ações correspondentes a pensamento, sentimento e assim emitir uma nova vibração, expandindo o nosso campo magnético para atrair, manifestar, cocriar, causar uma nova realidade. Então, a minha maior ferramenta dentro do ISC é te empoderar dessa ferramenta de controlar a sua energia. E aqui eu tenho essa história linda. Essas lives elas serão mais curtas porque nós só iremos passar pelas histórias e iremos pontuar quais são os pontos de ajuste. Quando eu faço isso com essa história, você consegue olhar para a sua história e encontrar pontos semelhantes e então começar a fazer esse processo aí também, tá bom? Então, o Magnetize, o nosso foco, o nosso objetivo era que nessas 3 semanas de lives, todos os dias às 5 e 5 da manhã, você começasse a entender que sim, o primeiro compromisso tem que ser com você. Se você não está dando o melhor para você, dificilmente o outro vai cumprir com a sua regra do merecimento. Dificilmente o outro vai elevar a sua regra do merecimento. Dificilmente o outro vai vir na sua vida e vai mudar a sua vida. Então quem muda a sua vida é você. E quando nós assumimos essa responsabilidade, nós percebemos que tudo ao nosso redor se reorganiza ao nosso favor. Então, quando a gente analisa essas histórias, nós percebemos que não estamos sozinhos nesse barco. Acreditamos muitas vezes que somente nós estamos passando por certos problemas, não é verdade?
A grama do vizinho sempre é mais verde. Mas nem sempre a vida é essa Coca-Cola toda que as pessoas expõem no Instagram. Então é muito fácil você ficar comparando os seus bastidores com o palco das outras pessoas. Essa é a forma mais injusta de se tratar. Essa é a forma é o estado emocional mais sofrido, onde nós nos colocamos às vezes por falta de perceber que a vida ela é muito além dessas máscaras que nós vestimos todos os dias. E quanto mais nós estivermos importando com o outro, com a opinião do outro, com o que o outro queria de mim, ou então como que o outro está pensando, falando de mim, ou então remoendo aquele passado que nós bem sabemos que carregamos essa bagagem pesada nas nossas costas, enquanto nós estivermos olhando para fora, nós não iremos sair dessa faixa vibracional. Nós não iremos sair dessa frequência. Então o movimento ele parte de nós primeiro. Por isso que 5 e 5, primeiro compromisso, ele tem que ser com você. Por que tão cedo, Lais? Porque você deveria acordar fazendo algo primeiro para você, para depois entregar para o mundo, para o seu esposo, para o seu namorado, para o seu trabalho, para a sua família, para os seus filhos, aquilo que você tem. Lembrando que nós só damos aquilo que nós temos. Enquanto você não se der primeiro o melhor, dificilmente você vai dar o melhor para o próximo. Então, não adianta, não é sobre egoísmo, é sobre nos cuidarmos nesse processo. E quando nós fazemos isso, nós não somente nos libertamos, mas também nós conseguimos fazer o melhor para o outro. Então, vamos para essa história incrível. Olha só, obviamente, gente, não fique com aquele receio. Eu recebi 230 e tantas mensagens. Eu selecionei 20 para mandar uma bússola magnética mesmo, para direcionar vocês. E todo mundo que está no Desafio Magnetize, pegue as lives, assistam todas as lives. No total vão ser 16 lives. Então, todos os dias nós estivemos aqui, 5 e 5 da manhã. Assista todas e comece a colocar aqueles fundamentos. Tudo isso que eu vim ensinando para vocês em prática, tá bom? Quem está aqui, aproveita, pega esse aviãozinho e manda para o máximo de pessoas possíveis. Lembra, a energia que você recebe não pode ser retida. Essa energia ela tem que fluir. E quanto mais nós trazemos pessoas para ter acesso a esse conteúdo, mais a nossa vida também recebe. Então, comece a dar mais para que você possa receber. Lembra, a nossa lei universal do dar e receber? Não existe almoço grátis. Não existe isso de receber primeiro de alguém para depois dar isso. Não. Você primeiro começa esse processo de entregar, gerar valor, mover para que esse mover volte para a sua vida. Então, pegue esse aviãozinho e mande para o máximo de pessoas possíveis. E se você está assistindo essa aula gravada, você comenta agora nos comentários. Eu vim para causar e enche os comentários de maçã e marca uma amiga. Pelo menos uma amiga. Não é possível que você não tenha uma melhor amiga. Então, pelo menos uma. Mas o ideal seria que você marcasse pelo menos 3, tá bom? Essa história, não tenha medo, tá? Não vou expor vocês. Eu troquei os nomes, troquei as profissões e inverti as ordens dos processos aqui para que você não se identificasse, você mesmo se identificasse, ficasse com medo de alguém identificar você. Olha só, ela diz o seguinte: Laisa, tenho 28 anos, sou enfermeira e tive os meus filhos... Ai, peraí que saiu da tela. Tive minha primeira filha aos 20 e hoje estou grávida do segundo. Porém, estou num relacionamento totalmente falido, onde não me considero mais... Peraí, que eu tô lendo do próprio direct aqui, ela tem muitos erros, é um textão. Eu tô tentando resumir. Não tenho mais perspectiva de me manter, porém não sei como fazer para sair. Já estamos juntos há mais de 12 anos. Quando nos conhecemos, eu era apenas uma adolescente. Não sabia muito da vida e acreditava que aquele relacionamento me salvaria. Principalmente porque os meus pais me deram um péssimo exemplo de família. Meu pai traía minha mãe sem ela saber e muitas vezes eu sabia porque eu encontrava algumas coisas no carro. E uma vez peguei o meu pai falando na área com uma outra mulher. E nitidamente para mim aquilo era traição. Até entender que minha mãe também sabia. Só que ela não sabia como fazer. Hoje eu me vejo com um espelhamento, como você disse em uma live. Vivendo a mesma vida que a minha mãe vivia. Como que eu vou fazer o turnover? Bom, para quem tá novo por aqui, o turnover é justamente esse processo da mudança, né?
Todos nós temos um lockdown, nós vivemos alguns loopings na vida. Enquanto nós não mudamos o processo, a gente vive algum ciclo vicioso. Só que nós levamos um tempo para entender que aquilo ali é um ciclo vicioso. E ela mostra claramente que ela está vivendo o que ela sempre teve como referência dentro de casa. Então, quem aqui consegue se enxergar nessa história? Essa aula ela é mais dinâmica. Essa semana é uma aula mais dinâmica, tá? Então, a gente precisa de interação de vocês. Quem aqui e quem está assistindo gravado, pode me mandar no direct a sua opinião, pode me mandar no direct se você se identifica com algum ponto dessas histórias. Isso é muito bom, isso vai ajudar muito no crescimento de todas nós aqui. Quem se identifica com a história dela em relação a estar vivendo algo que teve como referência em sua infância e na sua adolescência? No caso dela, ela está exatamente vivendo um relacionamento de 12 anos, ao lado de uma pessoa que ela não deseja estar mais, porém, fica nítido que ela não consegue, ela não tem forças para sair disso porque ela tem filhos. E quando envolve filhos, é uma outra história. E ela comenta justamente que ela viu isso na infância dela, que a mãe dela sabia, aqui ela não fala de traição no relacionamento atual, mas ela mostra que os pais dela se mantiveram juntos porque o pai traía, a mãe sabia, mas a mãe não sabia sair daquele relacionamento. E nitidamente a mãe dela não estava tão feliz, mas a mãe dela continuou. E o que ela faz hoje? Ela continua em um relacionamento falido por falta de gestão energética, de assumir essa energia para causar uma nova realidade. Quem se encontra nessa situação também? Quem consegue perceber isso em sua vida? E obviamente, gente, quando nós temos uma área da nossa vida onde não está indo muito bem, vocês percebem que as demais áreas da nossa vida também começam a entrar nesse processo de decadência? Porque não adianta, nós somos um ser que se corresponde em todos os outros planos. Então, se você hoje está passando por uma dificuldade financeira, claramente isso afeta no seu relacionamento. Claramente isso afeta no seu dia a dia. Então, se você não está conseguindo pagar as contas, se você não está conseguindo evoluir profissionalmente, o que acontece? Você começa a ficar num estado emocional de preocupação, onde aquela situação ela começa a se refletir na forma como você lida com seus pais. Você já não consegue ter muita paciência com seus pais, você já não consegue ter muita paciência com seu marido. Você só está falando de dinheiro, de dívida. Você não consegue mais aproveitar o momento presente. Você não consegue aproveitar os momentos com seus filhos. Então perceba que quando a gente fala de dinheiro, isso é muito visível. Quando nós falamos das outras realidades em nossa vida, às vezes não é tão nítido assim. Mas aqui nós temos um ponto-chave. Nós precisamos compreender isso, nós precisamos de internalizar, nós precisamos de carimbar no nosso cérebro exatamente que uma área mal resolvida da nossa vida, se não tiver a sua atenção adequada, sabe o que você está fazendo? O que eu chamo dentro do ISC de bomba relógio. Você só está camuflando essa bomba. É como se você estivesse enterrando essa bombinha, uma bomba relógio, que ela não vai estourar agora, mas em algum momento ela vai estourar. Então, quando nós estamos em um relacionamento onde a gente não se enxerga mais dentro desse relacionamento, 12 anos já é um período considerável para entendermos se nós queremos estar ali ou não. Então temos vários fatores que ela vai precisar de entender sobre autoimagem, sobre o que trouxe ela a se envolver com essa pessoa. Então, dentro do ISC a gente consegue destrinchar isso muito bem. Mas aqui, entre a gente, o que fica muito nítido? Quando uma pessoa se encontra em um relacionamento há mais de 12 anos, é provável que ela tenha perdido o que nós chamamos de identidade. É comum nós termos essa perda de identidade quando nós passamos por processos onde a energia do outro passa a reger a nossa vida. Eu vejo isso muito nas minhas alunas do ISC quando elas se tornam mães. As mães têm uma ruptura de identidade. Quem é mãe aqui levanta a mão e fala eu. E quem teve essa ruptura de autoimagem me fala assim, Laísa, eu tive. O que é essa ruptura de autoimagem? É justamente você entrar em uma fase da sua vida onde você não se identifica com essa vida. Onde a sua autoimagem ela foi construída talvez em uma mulher que sempre trabalhou muito fora,
que sempre foi independente financeiramente, onde sabia exatamente lidar com todas as situações. Eu tenho uma aluna que diz assim, Laísa, eu trabalhava em 2 lojas, eu era bem sucedida, eu ganhava mais de 8 mil reais por mês. Eu era uma pessoa super ativa, eu acordava cedo, eu ia pra academia, da academia eu já ia direto pro meu trabalho. No meu trabalho eu tinha um super network, aquilo me ajudava a crescer, aquilo me ajudava, eu sabia quem eu era. Essa frase é uma das frases que mais me toca quando eu tenho alunas mães e falam, Laísa, eu sabia quem eu era. Hoje, eu não sei mais quem eu sou. Quem aqui se identifica, bota o coraçãozinho aqui, se vocês estiverem se arrumando para ir pro trabalho, estiverem indo pra academia, só reage a essa live. Quem tá assistindo gravado já comenta com maçã. Se você se identificou com qualquer coisa nessa live, joga um monte de maçã aqui nos comentários. Maçãs são as nossas causas ocultas. Para quem não assistiu ainda as lives anteriores, vocês vão entender o nosso símbolo. Quando a gente não entende quem nós somos, quando a gente não se identifica mais com o processo, quando a gente não se identifica com essa nova fase da vida, eu perdi totalmente minha identidade. Não sei mais o que gosto, tem muito conteúdo dele em mim. Exatamente. É sobre isso. Eu sempre termino os meus podcasts dentro do ISC assim, ó. É sobre isso, ISC. É sobre isso, Sarada. Obrigada, Luana. Tem muito dele em nós. Tem muito de tudo fora em nós. E tem quase nada de nós em nós mesmos. E eu posso te dizer, não é culpa sua. Assim como não foi minha culpa quando eu vivi um processo semelhante, eu sei a história da Luana, ela me mandou a história dela. Eu passei por processos também onde você vai deixando a vida te levar e sempre disposta a resolver as demandas externas. Que demandas externas são essas? A demanda onde você tem que cumprir lá na sua adolescência, você tem que passar no vestibular, você tem que ir para uma faculdade, depois você tem que arranjar um bom emprego, você tem que ganhar X, você tem que ter um bom relacionamento, e você se dedica a tudo isso para que essas coisas prosperem na sua vida, sempre olhando para o outro, olhando para a profissão, olhando para o relacionamento, olhando para satisfazer aquilo que desejam que você seja. E se perdendo totalmente nesse processo até que você entende que... Porque chega o fundo do poço, né? Chega aquele momento que nós chamamos de jogada na BR. Pedindo carona, alguém me salva, alguém me tira daqui. E é justamente nesse momento que você percebe, meu Deus, por que eu deixei que isso acontecesse? Seja um relacionamento tóxico, seja um trabalho onde você já não se enxerga mais naquele lugar, seja um relacionamento onde você fala assim, meu pai do céu, eu me envolvi com essa pessoa quando eu tinha 17, 18 anos, por que eu me encontro até hoje com essa pessoa? Sendo que eu já mudei completamente, eu não enxergo mais ao lado dele. De repente você tem filhos, igual essa nossa seguidora, essa Sarada nos mandou. E quando a gente tem essa ruptura de identidade, é onde nós percebemos que a energia do outro tem controlado a nossa vida. E você não tem culpa até que você tenha consciência do processo. Tinha uma amiga minha que eu frequentava muito igrejas, né? Quando eu era adolescente. Tanto a igreja católica, tanto a igreja evangélica. E ela não frequentava nenhuma igreja. E a gente estudava juntas. E ela falava assim, quando eu explicava pra ela algumas coisas, ela falava assim, não, amiga, não me explica. Porque eu prefiro que você não me explique o que é pecado, porque eu prefiro continuar pecando sem saber. Porque se eu souber que é pecado, então realmente eu vou ter que pagar as contas com Deus. Ela falava desse jeito. Bom, se eu não souber que é pecado, Deus vai entender que eu não tinha consciência. Então eu não preciso de pagar as minhas contas com Ele. E é bem sobre isso. Quando nós estamos nesse processo, no PCI, dentro do ISC nós temos o PCI, que é o processo de criação intencional. Todos nós criamos a nossa realidade, fato. Só que nós criamos de uma forma inconsciente. Então nós estamos no processo de forma inconsciente. E é por isso que a energia do outro, a energia que está fora, ainda rege a nossa vida. Mas aqui eu sempre vou lembrar dessa minha amiga. Enquanto você não tem consciência, você também não tem a responsabilidade. Agora, no momento que você tem consciência, você tem a responsabilidade. E agora, sabendo do que nós estamos trabalhando, e quando você entra dentro do ISC, por que eu falo que o ISC não é para todo mundo? Vocês nunca vão ver eu vendendo o ISC de uma forma marqueteira,
Sabe, aquelas formas onde você fica vendo anúncios sem parar de cursos? Nunca. Sabe por quê? Porque o ISC não é para todo mundo. Você precisa ter consciência do estado que você se encontra, da realidade que você se encontra, para que esse curso tenha o efeito transformador que ele tem. Eu dou a minha vida pelo meu curso, porque esse é o meu trabalho. Isso foi dedicação de anos para construir algo que te entregasse o poder do controle da sua energia sobre a sua vida, para que você causasse a realidade que você deseja. Então, quando eu falo isso pra você, e quando eu fico fazendo várias lives, é justamente pra você ter essa expansão de consciência. Porque aqui sim, é igualzinho a minha amiga disse. Poxa, agora eu tenho consciência. Agora eu sei que é assim. Agora eu vou ter que tomar uma atitude. Tem uma outra amiga minha que a gente fazia crossfit juntas. E aí, ela era uma pessoa que eu admirava, sabe por quê? Ela não queria saber o que o marido dela fazia. Por exemplo, se o marido dela atrasasse, ela não ficava naquela paranoia. Ai, meu Deus, será que ele tá me traindo? Ai, por que ele chegou atrasado? Ai, por que ele chegou tão tarde do futebol? Ela não tinha esses problemas que normalmente nós temos, né, devido a inúmeras crenças que foram impostas a nós, principalmente pelos relacionamentos falidos que nós vivemos como reflexo na nossa vida dos nossos pais. E ali ela falava assim, Lai, sabe por que não? Porque se eu souber, se eu tiver consciência do problema, eu vou ter que tomar uma atitude. Enquanto eu não sei o que está acontecendo, isso não está escancarado, eu não vou me dar ao trabalho de ir atrás. Mas no momento que isso estiver na minha cara, eu vou ter que tomar atitude. Compreende? Então, enquanto você não tem consciência de um problema, você só vive. Agora, no momento que esse problema está escancarado na sua cara, imagina, você até então não sabia que a pessoa que está ao seu lado está te traindo, mas de repente começa a ter indícios claros. Então, você vai ter que tomar uma atitude, você não vai aceitar isso, concorda? Aqui é exatamente a mesma coisa. Enquanto nós não temos consciência desse processo, o que nós fazemos? Nós deixamos esse processo fluir. Agora, no momento que você entra dentro do ISC e você percebe exatamente quais são os porquês que te levaram à situação onde você se encontra, você vai tomar uma atitude. Quando eu olho para a história dela, nitidamente ela viveu esse processo inconsciente. Assim como todas nós passamos por algum momento na nossa vida onde ou foi um relacionamento tóxico em relação a um relacionamento amoroso, ou foi um relacionamento tóxico dentro da sua casa, dos seus pais, ou foi um relacionamento tóxico no seu trabalho, ou foi uma forma tóxica de lidar com o dinheiro, ou foi uma forma tóxica de lidar com as suas emoções. Quem aqui nunca comeu as emoções? Então nós temos certos padrões comportamentais. E é exatamente o que nós fazemos dentro do ISC. Só que de uma forma prática e simples. Porque você, com certeza, já tentou resolver os seus problemas. E com certeza você, até hoje, não entendeu qual é a melhor forma de resolver isso. E é isso que eu te entrego ali dentro. Porque não foi somente a minha vida. Uma coisa é validar na minha vida. Mas uma coisa eu te digo. No momento que eu consegui validar o método do ISC na minha família, no meu pai, nas minhas amigas, depois quando nós tivemos as nossas primeiras turmas e as transformações elas foram acontecendo, eu posso te dizer, esse é o melhor investimento que você faz na sua vida. E eu digo, quem tá aqui na live, quem já me acompanha no Instagram, fala assim, Laísa, eu quero ser ISC, manda no meu direct. Você vai ter 1 mês de garantia. Nossa, sério, Laísa? Sério. Porque pra mim não interessa a questão financeira. Se você entrar e não tiver resultado, isso me prejudica. Porque o ISC não foi feito para ser vendido apenas. O ISC foi feito para causar transformações. Então, quem está em contato comigo, pode ter certeza. Você, antes de comprar, fala assim, Laís, estou comprando o ISC, eu sou sua seguidora, eu quero a minha garantia de 1 mês. Pode colocar lá. Se você não tiver nenhum resultado em 1 mês, eu te devolvo o dinheiro. Porque você não me interessa. Porque você não está no seu momento ainda, compreende? Existem momentos para transformações profundas. E o ISC se trata de uma transformação profunda. Sabe o que nós temos que fazer nessa situação aqui? Quando ela diz que está há 12 anos em um relacionamento, que ela já está diante de 2 filhos, e que ela percebe, ela tem a consciência que ela está refletindo
Ela está revivendo o que ela viu na infância dela, que é justamente um reflexo de um padrão de relacionamento dos próprios pais. Isso é o que mais acontece. Eu tenho certeza que teve um dia na sua vida que você falava tão mal da sua mãe. Falava, eu nunca quero ser igual a minha mãe. Eu não quero ser dessa forma. Tem algo na sua mãe que te incomoda. E você falou pra você mesmo, cara, eu vou ter um relacionamento, eu vou casar, eu vou ter meus filhos, mas eu nunca vou fazer isso que minha mãe fazia. Só que num belo dia, você se viu fazendo exatamente o que a sua mãe fazia. Você viu exatamente aquele defeito carimbado na sua vida. Lais, e por que isso acontece? É mais simples do que nós imaginamos, não é verdade? As famosas crenças é apenas verdades que foram impostas a nós. Não significa que é uma verdade absoluta, porém foi um padrão repetido em nossas vidas e foi internalizado pelo nosso subconsciente. Lembra quando nós falamos que quando nós temos ali do 0 aos 7, 8 anos, a nossa mente, lembra, a nossa mente está aqui, existe um traço aqui, certo? Então existe a nossa mente consciente que está acima e existe a nossa mente subconsciente. Quando nós estamos nessa idade até os 7, 8 anos, não existe a nossa mente consciente. Então o nosso subconsciente, que é onde nós guardamos as nossas memórias, os nossos hábitos, os nossos mecanismos automáticos, eles se encontram aqui no nosso subconsciente. Quando isso está aberto, nós somos o quê? Esponjas. Tudo é absorvido com muita facilidade. E é por isso que os padrões dos nossos pais, os padrões ambientais da nossa infância, da nossa adolescência, estão tão enraizados em nós. Por quê? Porque isso já vem de muitos anos. E foi uma época onde a gente absorvia com muita facilidade. Compreende que é a mesma coisa quando eu pego aquele papel, eu pego um Chamex aqui, não tem nenhum aqui perto. Eu pego o Chamex e eu pego um lápis. Imagina, se você fica riscando isso a vida inteira com esse lápis, a vida inteira, repetição. Gente, e é detalhe, lembra da nossa frase? A vida ela é feita de escolhas e lapidada pelos detalhes. São detalhes. A sua mãe fala, o seu pai não presta. Nossa, seu pai nunca me ajuda dentro de casa. Nossa, o seu pai isso. Seu pai, seu pai, seu pai, seu pai, seu pai, seu pai, seu pai. Fica repetindo. É um rádio quebrado mesmo. Aí quando você chega na sua fase adulta, você compreende todos esses processos, por que você se tornou a pessoa que você se tornou, quais são essas crenças que você tem carregado na sua bagagem, na sua mochilinha. A sua mochilinha tá pesada. A gente tem que começar a descarregar essa mochilinha. E aí você começa a pegar a borracha e querer apagar esse padrão. Só que, imagina, esse risco já está muito forte. E por mais que você vá apagando, 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 ainda fica rasurado. Ainda existe uma marca. E é justamente isso que nós fazemos dentro do ISC. Nós não vamos apagar essa linha, mas nós vamos criar outras linhas, outros caminhos cerebrais para que a gente comece a fazer os nossos próprios riscos. E sabe o que é mais mágico? A nossa mente permite que, ao focar em outros riscos, você vai riscar agora onde você quer ir. Esse risco que estava literalmente destruindo a sua vida por padrões que foram impostos a você, começa a ser diluído. Então, no momento que você instala uma nova forma, as formas que vêm formando a sua realidade, elas vão se diluindo pela força dessa nova forma. Então, quando ela diz que eu quero sair desse relacionamento, obviamente que ela não sai por causa dos filhos. E ela entende que existe um padrão. O que é preciso ser feito? Primeiro passo, anota. Se você não está anotando, essas aulas são importantes. Porque quando você só escuta, me escuta aqui, você não absorve como você poderia. Você absorve 20 a 30%. Daqui a pouquinho você esquece tudo que eu te falei. Quando você anota, você aumenta essa absorção para 50% a 60%. Quando termina a live, você vem aqui e faz aquele resumo. Justamente porque você vai ter escrito agora, aí você vem nos comentários da live, você coloca as maçãs, você pontua quais foram as maçãs que você colheu, quais foram os conteúdos que você colheu, aí você internaliza mais um pouquinho. E quando você explica isso para uma outra pessoa, você lembra, quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes mais. Quando você passa isso adiante, você absorve ainda mais. Então você precisa de passar por esse processo de aprendizado. Gente, eu sou da faculdade de humanas, da faculdade de educação física, eu fui professora. Quando a gente fala de didática, de aprendizado, existem processos. Então nós precisamos de entrar dentro desses processos.
Não assista essa live sem papel e caneta na mão, pelo amor de Deus, você tá perdendo seu tempo. Quando a gente olha pra ela, o primeiro passo é ressignificar a ruptura de autoimagem. Tem um exercício dentro do IEC que chama costurando. É uma nova costura, é a costura da ressignificação. A gente costura esses pontos. Então, o primeiro ponto é restabelecer uma nova autoimagem. Então, nós vamos olhar para onde nós estamos, nós vamos considerar tudo aquilo que nos trouxe até esse momento presente, só que agora nós vamos traçar uma nova caminhada. Só que essa caminhada, ela não existe sem que haja uma transformação dessa imagem interna, que é a nossa autoimagem. Sem você se enxergar de uma outra forma, dificilmente você vai chegar a um novo lugar. Então, o primeiro ponto aqui para ela é justamente reconstruir essa autoimagem. Porque até então, a autoimagem dela era... Ela tem uma história gigante aqui, eu não tô conseguindo ler, eu não vou ler tudo, mas eu li o resumo para vocês. Ela tinha uma vida ativa, ela era uma pessoa independente, ela era uma pessoa que entendia quem ela era, ela sabia exatamente o que ela fazia da vida. Ficou grávida, ruptura da mãe, né? Essa nova fase fez com que ela se sentisse perdida, porque ninguém aqui foi treinado para ser mãe. Então, obviamente que a gente fica assustada diante de uma nova realidade. Só que a gente não tem ferramentas para lidar com essa nova realidade. E aqui eu entrego isso para vocês terem esse domínio dessas ferramentas dentro da vida de vocês. O ISC, ele te coloca no caminho exato. E aí, quando você não tem essas ferramentas para lidar com a situação, o que você faz? Você simplesmente vai levando a vida. Você vai empurrando a vida. E você vai vivendo uma vida mediana. Uma vida onde você não consegue ter os resultados que você desejava. Porque você não consegue sair dali. E aquilo vira uma bola de neve. Porque aí é só... A sua vida se torna o seu filho. A sua vida se torna fazer aquilo para a sua família. A sua vida se torna salvar o seu relacionamento. A sua vida se torna tudo menos sobre você. E aí, ela entra no passo que não somente é sobre uma autoimagem, mas primeiro a gente precisa de reconstruir essa autoimagem. E agora o segundo passo é ter uma conversa de valor com a pessoa que você se encontra. Obviamente, gente, que quando nós estamos mergulhados no problema, a gente não consegue ter a nova perspectiva desse relacionamento. Nem sempre os casamentos estão falidos. Eu lembro que uma aluna minha da primeira turma do ISC disse assim, Liza, tanto é que é o depoimento dela que eu quero colocar essa semana para vocês escutarem. Ela falou assim, Liza, as ferramentas do ISC, ela vai mexendo tanto com a gente, que é igual você fala da correspondência nos outros planos. Eu entrei no ISC para melhorar a minha questão financeira mesmo. Só que foi tentando resolver a minha questão financeira e aplicando as ferramentas que isso foi se refletindo no meu relacionamento. Então, um relacionamento que eu encarava, que estava perdido, que eu estava prestes a me divorciar, só que eu precisava de me reerguer financeiramente. Porque ela não podia sair daquele lugar sem se encontrar numa condição financeira viável para aquela nova fase. Então ela começou a lapidar a sua realidade financeira. Só que não tem como, gente. Isso se reflete nas demais áreas. Me fala, quando você está bem com você, quando você está se sentindo linda, maravilhosa, sabe aquele dia que você se cuida? Você faz a sua unha, você faz o seu cabelo, você se sente maravilhosa, você olha no espelho, você sabe, tem muita coisa para arrumar. Nós mulheres somos assim. Nós sabemos que a gente tem que emagrecer um pouquinho, ou ganhar um pouquinho de bunda, tem uma coisinha aqui, tem vários detalhes que nós queremos resolver. Mas existem esses dias. Esse dia você está irradiando felicidade. Você se ama, você se olha e fala, caraca, você é gata, hein? Sabe aquele dia? Quando você está se sentindo assim, isso não reflete na forma como você trata o seu namorado, o seu marido? Isso não se reflete na sua produtividade dentro do seu trabalho? Isso não tem um reflexo direto na forma como você lida com seus filhos? Assim é para todas as áreas da nossa vida. É por isso que o ISC ele trabalha todas as áreas da nossa vida. Por quê? Nossa, Laís, porque você é uma expert em todas as áreas? Não. Mas porque eu aprendi a lidar com a base disso tudo. Gente, tudo tem um ponto central. E quando nós aprendemos a partir desse ponto central, tudo se resolve. Porque tudo é uma ramificação desse ponto central. É como uma árvore. A árvore, se tem um galho que está apodrecendo, se tem uma folha que está seca, se tem algo que está acontecendo nas ramificações, entenda, não é necessário tirar todos esses galhos, essas folhas,
é necessário você se voltar para o tronco da vida e compreender a raiz de tudo. E é isso que nós temos ali dentro do ISC. Nós sabemos qual é a base de tudo, compreendemos a raiz de tudo e nós vamos nos curando. A palavra sarada, para quem não entendeu até hoje, é justamente isso. É curar, é sarar as nossas raízes. E as nossas raízes é a nossa mentalidade. E tem um plano também espiritual que a gente trabalha. Essa questão que flui para nós e através de nós. Então nós olhamos para as nossas raízes, nós saramos pensamentos, emoções, ações, atitudes, comportamentos e assim nós temos um reflexo em nossa vida. Quando nós estamos saradas de mente, de emoções, de ações, nós temos o quê? Um relacionamento sarado, nós temos uma vida sarada, nós temos um corpo sarado, porque o seu corpo é reflexo do quê? Do seu comportamento. Você não vai todos os dias para academia, você não se alimenta bem, é um reflexo. E um reflexo do quê? Do seu sentimento. Porque você não se sente capaz, você não se sente merecedora, ou talvez você não se sente digna de ter um corpo melhor, ou você não se sente capaz de manter um processo. Isso tudo parte do quê? Dos pensamentos que você alimenta. E você alimenta isso todos os dias. Me diz, quantas vezes você começou a treinar e desistiu? E por quê? Porque você não é capaz? Porque você está impossibilitada fisicamente? Ou porque a sua mente tem te sabotado? Então é justamente isso, é olhar para as raízes. E aí você se torna uma pessoa sarada, de corpo, mente e espírito. E isso se reflete em todas as áreas. Então quando ela começou a lidar com a vida financeira dela, isso se refletiu no relacionamento. E o relacionamento começou a ser sarado também. Então é um movimento que nós temos que fazer. Quando a gente olha para a história dela, obviamente que ela vai fazer a reconstrução da autoimagem, ela já vai ser uma aluna ISC dia 6/6. Ela já falou, Laísa, é o dia da minha transformação. E eu sei também que é. E, gente, eu sempre falo, seja uma das 100 primeiras. Por quê? As 100 primeiras recebem a minha mentoria em grupo. Eu não faço mais mentoria particular porque eu não tenho mais horário na minha vida. Mas eu não deixo de dar um suporte em grupo para as 100 primeiras. Sabe por quê? Eu me apaixono pelas histórias de vocês. E eu sei que uma mentora faz diferença. Então, quando você compra um curso aleatório, o curso pode ser perfeito. Mas quando você não tem, às vezes, alguém pra estar ali te puxando, te lembrando, eu faço de 1 a 2 aulas ao vivo por semana com essas 100 pessoas apenas. E vocês têm acesso ao meu WhatsApp, mas, óbvio, eu sempre peço, sejam moderadas. Senão vocês me deixam loucas. Então, mandam com moderação as dúvidas, mandem os pontos que eu sempre respondo. Durante 2 meses, eu pego na mão de vocês, só das 100 primeiras, gente. Quando a gente bate assim, ó, recorde de venda, é impossível eu doar a minha vida para atender todos. Então eu falo, as 100 primeiras vagas, elas se vão é ótimo, né? Elas se esgotam ali por volta das 8 horas da manhã. O ISC, ele abre às 5:05 da manhã, o primeiro compromisso é com você, no dia 6, terça-feira. Não se esqueça. E aí, as 100 primeiras recebem esse bônus. Gente, não é qualquer bônus. Sabe, tudo isso que você tem vivido na sua vida, você vai ter as melhores ferramentas na mão. E aí você vai ter a minha mãozinha também te ajudando nesse processo, nas aulas em grupo. Então, seja uma das 100 primeiras. E ela vai ser, tenho certeza, ela vai ser igual a Josi. A Josi bateu o recorde, já assim, ó, lá no negocinho da plataforma, assim, ó, Josi Rodrigues, 5/5, vai ser, ó, a primeira. Eu tenho certeza que ela vai ser uma das primeiras, porque quem tá passando por esse processo, gente, não tem como. A gente sabe a dor, a gente quer que alguém tire essa dor, mas não tem como eu tirar a dor pra você. Mas eu tenho como eu te mostrar como é que você vai tirar essa dor. Então, quem tá vivendo isso sabe exatamente que não adianta mais ponderar. Precisa de uma ação radical, tem que ser ousada. Seja ousado. Dia 6/6, toma conta dessa energia. Seja ousado e faça por você o que ninguém mais vai fazer. Então, quando ela entrar, olha o que vai acontecer. Ela vai passar pelo processo da autoimagem. Só que ela precisa de passar por esse processo entendendo que isso vai se refletir, sim, em outras realidades. E acredite, porque eu já conversei com ela no direct, eu acredito que o relacionamento dela não esteja falido. É somente porque existe uma bomba relógio, lembra? Essa bomba relógio, ela começou a entrar naquela fase do 5, 4, 3, 2, 1 e BUM! Tá explodindo já na vida dela. E como que uma área da vida dela que está explodindo não vai minar todas as outras? Uma explosão, quando ela acontece, uma casa, a bomba caiu aqui nessa casa, não vai explodir só o quarto,
Vai explodir a casa, a sala, o quarto, vai explodir tudo. E é exatamente essa bomba relógio que está na vida dela, tá explodindo com a vida financeira, explodindo com o relacionamento, explodindo com a relação que ela tem com a filha e principalmente explodindo com a vida que ela tem com ela mesma. Porque ela não se identifica, ela não tem identidade nesse processo. Então ela passa por um processo de autoimagem e aí ela vai conversar. Porque o relacionamento, vocês vão entender isso muito dentro do ISC. Relacionamento, em primeira instância, é sobre nós. O relacionamento com o outro, o relacionamento com os nossos pais, o relacionamento com o dinheiro, nunca é sobre a segunda pessoa envolvida. É sobre você primeiro. É sobre como você absorve a energia que vem dele. É sobre como você doa essa energia. É como você permite que ele faça algo com você. É como você bloqueia o poder do não, o poder da escolha, as suas virtudes envolvidas. Paciência, empatia, sabedoria, benevolência. E aí sim, ao desenvolver tudo isso, você começa a entender, calma, eu acho que o meu relacionamento não tá tão falido assim. É porque eu não conseguia lidar nem comigo. Imagina como eu teria capacidade de lidar com o outro. E aí você começa a viver principalmente as habilidades mentais. Uma das habilidades mentais que eu mais gosto é a habilidade da memória. E você começa a fazer aquele exercício que é o costurando, né? A costura de ressignificação. E você começa a lembrar quantas coisas boas vocês já viveram juntos. Pra quem está no relacionamento hoje, eu tenho certeza que você não entrou nesse relacionamento porque você estava magnetizada pelo problema que aquilo ia te trazer na sua vida. Pelo contrário, vocês em algum momento tiveram uma conexão, uma química, algo tão bom, sabe? Aquele primeiro beijo. Lembra quando vocês saíram pela primeira vez? Lembra quando vocês tiveram a primeira viagem? Lembra quando ele fez algo por você de uma forma inesperada e você ficou super feliz? Então existem pontos que podem ser relembrados. Existe um processo que vai trazendo essa cura de dentro para fora. E aí você percebe, calma, a bomba só estourou, mas eu ainda posso reformar isso. Ou você tem esse caminho, ou você vai encontrar um outro caminho, que é sim, chegou o momento de cada um seguir o seu próprio caminho e criar uma nova realidade. Porque é bem provável que talvez você tenha entrado nesse relacionamento para tampar alguns buracos emocionais, algumas faltas, algo que apenas era reflexo. Lembra daquelas formas do passado que nós estávamos falando agora mesmo? Você apenas veio repetindo um padrão que nem era sobre você. E agora, entendendo que você causa essa realidade, você cria o seu próprio padrão. Você cria a sua própria forma e instala essa forma com repetição e intensidade. Por isso que o ISC tem aulas para você só escutar, não é para você assistir, você só escuta. Na hora que você quiser, no momento que você quiser, no carro, limpando a casa, trabalhando. E você faz um exercício de 10 minutos por dia. Agora, para quem me pergunta, Laís, eu não tenho tempo, eu não tenho 20 minutos por dia, como é que eu vou fazer o ISC? Você não vai fazer o ISC, você nem entra. Nem entra, porque se você não tiver tempo para se dedicar a um curso, que não é um curso, é um treinamento, não vá. Sabe como é que você faz isso hoje em dia? Você paga a academia e não vai para academia. Você tem o resultado que você deseja? Não. Então não gaste o seu dinheiro entrando no ISC. Se não tem meia hora por dia para se dedicar à sua transformação, para causar uma nova realidade, não é para você. Continua só assistindo as minhas lives, continua só aqui no meu Instagram. Absorve uma coisinha aqui e uma coisinha ali. Aí quando chegar o seu momento de transformação, cara, Laís, chega. Sabe, o sapato tá doendo, tá apertado, eu não consigo mais viver com esse sapato apertado. Aí chegou a hora de você tirar esse sapato, jogar esse sapato bem longe e comprar um sapato novo. Aí você entra no treinamento, que é o ISC, tá bom? Tem gente que quer entrar e não quer fazer o exercício. E aí, quando você entende que agora sim, chegou o momento, no caso dela, eu vou criar uma nova realidade porque eu vou criar os meus próprios padrões. E eu não vou mais enxergar esse reflexo na minha vida, daquilo que eu vim construindo a partir de crenças, a partir de padrões que nem eram meus. Então, muitos dos nossos relacionamentos atuais, muitos dos nossos resultados atuais, na verdade, foram criados de forma inconsciente por padrões que nós estávamos seguindo. Agora você começa a criar os seus próprios padrões e aí você percebe que, ok, essa pessoa não cabe no meu novo padrão. Então, esse homem que está do meu lado, ele não serve para mim, porque ele
é apenas um reflexo daquilo que eu estava vivendo antes. Então, ele faz parte do meu passado, tá tudo bem. Porque ele te ajudou também a se transformar. Você acha que não, mas todos esses problemas de uma relação tóxica te fez ser uma pessoa mais resiliente, mais forte. As nossas transformações, elas são baseadas em períodos de dor, de sofrimento. Não existe esse rompimento sem essa dor. Porque a dor, ao se converter no nosso pêndulo energético, sabe quando a gente fala do nosso pêndulo energético? Aquele pêndulo, não tem um aqui, tá aqui do meu lado. Quando a gente fala do pêndulo energético, a dualidade da vida está expressa no nosso pêndulo. Então, se existe uma dor, é porque existe no nosso polo oposto do triângulo algo tão forte, só que no polo positivo. Então, a dor ela precisa ser convertida em coragem. A dor precisa ser convertida em ousadia. E aí você entra nesse processo. Ok, agora eu entendi. Esse homem está ao meu lado porque ele veio de uma... Vamos falar de mim, uma Liza. A Liza do passado magnetizou, atraiu esse padrão, porque ela vivia o padrão dos pais. Então eu atraí essa pessoa exatamente. Às vezes uma figura de um pai. Às vezes eu estou me relacionando com meu pai. As faltas que foram geradas na minha infância, na minha adolescência, está ali, na minha cara, aquela pessoa. Mas no momento que eu faço a ruptura, que eu faço o turnover, que eu pego o meu lockdown, eu quebro o meu lockdown e eu jogo o meu lock up, eu não vou mais me identificar com essa pessoa. Da mesma forma que eu não vou me identificar com aquela situação financeira, com aquele trabalho. Então, eu vou trilhar um outro caminho e quando eu me transformo, eu atraio exatamente quem é compatível com a minha nova vibração. Com o meu novo estado emocional, com os meus novos pensamentos, que é a nossa imagem, a nossa autoimagem. Porque não adianta a gente querer estar em novos lugares carregando uma autoimagem do passado. Não tem como. Isso não te tira da frequência. Quando nós aprendemos sobre frequência e vibração nas primeiras aulas desse desafio. Então eu preciso que vocês percebam exatamente esse processo que ela vai passar. Será que é o mesmo processo que você precisa de passar? É provável. Porque todos nós precisamos de ressignificar a nossa autoimagem para alcançar novos patamares. E não somente a autoimagem, mas desenvolver essas habilidades mentais, que são 7 habilidades mentais, que nós nunca fomos ensinados a isso. É incrível. A gente vive o jogo da vida sem saber o jogo da vida e muito menos sem saber quais são as habilidades desse atleta, né? Nós nos chamamos aqui de saradas, nós somos atletas da vida real, mas a gente não sabe quais as habilidades que nós temos que desenvolver como um atleta da vida real para ter as nossas vitórias diárias. E aí dentro do ISC vocês vão vivendo esse processo. Então, primeiramente, se você está passando por isso, hoje, assim como ela está passando, e foi o que eu respondi pra ela, lembra, gente, dentro do Instagram, dentro das lives, eu te dou a pontinha do iceberg, mas eu não consigo te entregar esse treinamento profundo. Por isso vocês precisam de investir em vocês e se dedicarem a esse processo. Mas sabe o que você tem que fazer agora? É justamente olhar, é o ponto de observação. Nós temos vários pontos dentro do ISC, mas esse é o principal. O ponto de observação. Aonde eu me encontro? O que eu preciso de observar agora sobre o meu passado e sobre o meu presente? Você precisa de fazer o jogo do espelho. O jogo do espelho é justamente o que está dentro de mim que está refletindo exatamente essa situação que eu estou passando. Quando você olha para algo que está te incomodando muito e você consegue observar a raiz desse problema, isso já é um grande passo. Esse já é um grande passo. Porque aí sim você vai estar pronta para um treinamento. E é por isso que eu falo, conversa comigo. Me pergunta lá, eu estou passando por isso. Será que o ISC é para mim? Porque eu vou te falar, talvez o ISC não seja para você. Então não gaste o seu dinheiro. Porque o ISC é investimento. Investimento significa que isso vai te trazer retorno. E eu te garanto, o melhor retorno da vida. Porque você vai aprender a lidar com a vida, com os problemas, vai lidar com os relacionamentos, vai lidar com o dinheiro. Você vai aprender a causar uma nova realidade. Mas talvez você ainda não esteja nesse momento. Você ainda vai ter que, talvez, passar por várias lives minhas gratuitas. Você vai ter que ver várias coisas minhas aqui para entender aonde que está esse BO. Aí você vai ter uma consciência elevada para entrar no ISC, senão você vai se frustrar ali dentro. Observação. Ponto de observação. Sabe quando eu fiz o meu primeiro ponto de observação?
Eu tinha 16 para 17 anos. Já estamos finalizando, só vou falar o meu primeiro ponto de observação. Meus pais, eu sempre espero que minha mãe nunca assista essas lives, né? Porque às vezes eu falo de algumas coisas da minha infância. Os meus pais brigavam muito, muito. Meu pai e minha mãe, alcoólatras, e bebiam muito ao ponto de perder completamente a noção e quase se matarem. Então esse é o máximo que eu posso falar em uma live ao vivo, para não entrar em detalhes. E quando eu tinha 16 para 17 anos, eu tinha entrado na faculdade com 16, e eu já estava ganhando dinheiro numa academia como estagiária, Corpicia, na T1 aqui em Goiânia. O Marcos, primeiro foi o Pereira na Point, depois foi o Marcos, mas o Marcos marcou muito mais a minha vida, porque ele me deu a oportunidade de ser uma estagiária numa academia boa, e ali eu ganhava bem como estagiária. E ali eu comecei a ter meu primeiro dinheiro. E esse foi o meu primeiro ponto de observação. Eu olhei para a vida dos meus pais e eu percebia o quanto aquela energia dentro da minha casa acabava com a minha vida. Acabava. Por que eu falo de gestão energética? Porque desde essa época eu comecei a ter recursos, eu comecei a ir em psicóloga, eu comecei a fazer inúmeras ferramentas hoje que nós temos de uma forma muito mais acessível naquela fase da minha vida. E eu percebia que a energia daquele ambiente estava contaminando a minha energia. E aí eu comecei a observar que quando vinha final de semana, os meus pais brigavam muito, a minha segunda-feira era um desastre. As minhas aulas eram um desastre. Eu não conseguia me sentir bem. Eu ficava com aquela, sabe aquela angústia, eu queria chorar o tempo inteiro. E eu me vitimizava em um ponto, só pra mim. Eu não era de falar com ninguém. Eu ficava carregando essa dor comigo. E eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou viver? Meus pais nunca, essa vida que eu tenho na minha casa nunca vai me permitir ser a pessoa que eu gostaria de ser. Eu nunca vou ter sucesso, eu vou ficar estagnada na vida, porque eu não sei lidar com isso. E aí comecei a assistir algumas coisas, comecei a ler livros muito cedo, pra quem conhece a minha história. E eu percebi que não, que se eu tivesse uma atitude diferente, eu conseguiria sair daquele lugar. E foi onde, dos 16 para os 17 anos, eu olhei, é a observação, eu olhei como eu me sentia, como eu estava vivendo e até quanto tempo eu ia conseguir viver naquele lugar. E o quanto isso poderia atrapalhar a minha evolução, principalmente profissional. E eu percebi que eu não ia muito longe. E nessa hora eu pensei, se eu não vou conseguir ir muito longe, ou eu vou fazer agora. É por isso que eu tenho sempre essas frases, né? Ser seu, comprometida comigo primeiro. Você vai ter que romper alguns laços. E ali naquele momento eu falei assim, eu vou trabalhar aqui na academia. E aí foi onde eu comecei a trabalhar demais. Lembra? Todo excesso expressa uma falta. A gente fala isso muito no nosso pêndulo energético dentro do ISC. Se você é muito dedicado ao trabalho, se é muito dedicado a alguma coisa, se você coloca todas as suas energias em algo, você pode ter certeza que existe alguma compensação acontecendo na sua vida. Existem algumas falhas, nitidamente. Na minha vida era muito nítido. Eu coloquei tudo no meu trabalho, aquilo que eu não tinha em casa. Eu não tinha relacionamento, eu não tinha uma felicidade. Eu não tinha o que a maioria das minhas amigas tinha. Uma vida normal. A minha vida não era normal. E aquilo me afetava. Então eu fui viver uma vida workaholic, trabalhando das 5 às 11 da manhã. E eu olhei e falei assim, ok, se eu trabalhar tantas horas, e se o Marcos me permitir ter alunos de personal no meu primeiro para o segundo ano de faculdade, eu vou conseguir cobrar R$300. Era muito barato, tá? Eu também era novinha, comecei a cobrar R$300, nunca vou esquecer. Minha primeira aluna, Laiana, maravilhosa. Até hoje eu tenho contato com a Laiana, minha primeira aluna de personal. E ali eu comecei a ter alunos de personal e trabalhando na sala de musculação. E comecei a ter um valorzinho ali considerável para uma menina de 17 anos. Fazia alguns bicos como modelo. E eu fui morar do lado da academia, num prédio. E aí eu saí de casa muito cedo. E foi aonde a minha vida mudou completamente. Por quê? Quando você muda a sua energia, e essa energia ela é proveniente do seu ambiente, ela é proveniente dos seus relacionamentos, ela é proveniente de quem está ao seu lado. Quando você toma a atitude, por isso que eu falo, assuma a sua energia e cause a sua realidade. É sobre isso. É sobre isso, ISC. Então, quando você entende que você é a imagem e semelhança do Criador, ISC, e que você pode imaginar, sintonizar e causar, concretizar a sua realidade, você percebe que ou você sai de onde está te prejudicando, ou você vai afundar naquele lugar. E aí foi onde a minha vida alavancou.
Foram só flores? Óbvio que não. Você sabe que a vida não é sobre ser apenas flores. São os desafios. É a lapidação constante desse diamante bruto, único, que é você, que faz você ser especial, que faz você ter um brilho diferente, que faz você ter uma identidade única. E foi nesse processo de lapidação que, ao sair dali, eu consegui enxergar o meu potencial e me desenvolver ao ponto de não somente transformar a minha vida, mas dentro da minha área de atuação, que foi ser personal trainer por muitos anos aqui no Brasil e na Austrália, eu não entregava apenas uma transformação corporal, eu não entregava apenas um emagrecimento, um ganho de massa, uma hipertrofia. Eu entregava uma gestão energética. Eu trabalhava a mentalidade das minhas alunas desde cedo, porque o seu resultado ele não existe sem uma gestão energética, emocional, mental. Porque a raiz daquela árvore, como nós falamos, a raiz dos nossos problemas está na forma como nós lidamos com os nossos pensamentos. Sejam eles pensamentos automáticos, de crenças, de mecanismos, de piloto automático, de hábitos enraizados, ou seja, esses pensamentos que você absorve sem nem perceber do seu dia a dia, dessa energia que vem do outro e você não sabe dizer não, que vem do outro e você não sabe resistir, que vem do outro e você não sabe gerir. A palavra é essa, gestão energética. Assuma a sua energia, cause a sua realidade. E ali eu fiz o meu primeiro ponto de observação e o meu primeiro turnover, que é você pegar o lockdown, essa barreira que tá te colocando travada para baixo dela e assim fazer essa mudança e aumentar essa régua de merecimento. Colocar o seu lock up. E olha, quando você coloca o seu lock up aqui, um dia ele vai se tornar um lockdown. E aí você vai pro próximo passo, pro próximo nível, pro próximo step. E é por isso que o ISC ele é maravilhoso, porque ele não é um treinamento para você fazer uma vez. Você vai trabalhar isso todos os dias. Ele se torna, assim, um estilo de vida, porque você aprende a ser um atleta da vida real. E um atleta da vida real, ele não fica satisfeito com a primeira medalha. Ele quer sempre mais. Ele quer o próximo passo, ele quer o próximo nível, ele quer uma próxima conquista, ele quer uma casa nova, ele quer um carro novo, ele quer uma nova viagem, ele quer liberdade de tempo, liberdade de espaço, ele quer viver em paz com ele mesmo, ele quer viver relacionamentos com parceria, com construção, com harmonia. Então, entre nesse processo. Entre nesse ponto de observação hoje e analise se chegou o momento de você gerar o seu turnover. Então, ela vai passar por isso. Primeira coisa, no caso dela, autoimagem. E depois, conversa de valor, né, dentro do relacionamento, antes que ela tome uma atitude precipitada e impulsiva e termina com esse relacionamento, sem entender que as causas ocultas, o que trouxe o efeito maçã, algo que você não está vendo aqui, a semente, existe uma causa invisível, uma causa oculta. Se hoje você está no efeito indesejado, existe uma causa oculta que a gente vai abrindo para compreender o que é essa semente. Será que foi uma semente do meu pai, da minha mãe? Será que foi uma semente do meu trabalho? Será que foi uma semente do meu trauma? Qual é a semente que está gerando esse efeito na minha vida? E aí nós temos esse processo. E o processo é o ISC. Mas aqui nas nossas lives você já consegue expandir muito a sua consciência e compreender que chegou a hora de você ser ousada. Lembra da nossa imersão Leoa? Libere o espírito de ousadia agora. Seja ousada agora, não amanhã. Então hoje eu quero que vocês façam o seu exercício. Vou deixar o exercício do ISC não. Vou deixar o exercício do magnetismo lá nos stories. Faça esse exercício trabalhando justamente essa expansão de consciência e vá acompanhando que a gente tem histórias incríveis, né, durante essa semana. Gente, muito obrigada. Pega o nosso hino, vai escutar nossa playlist. Vou deixar a playlist também nos stories. Essa playlist, ela nos energiza. Lembra, vou finalizar agora a live. Você vai correndo nos comentários e vai colocar um monte de maçã se você tiver com pressa. Mas se não tiver, você vai escrever assim, ó: eu vim para causar. E marca uma amiga sua que precisa de assistir essa live. E escuta essa música que ela é maravilhosa. Levante-se, stand up. Levante-se por você. Ninguém vai fazer isso por você. Ó. Tenha um dia magnífico. Assuma sua energia e cause a sua realidade. Can't for my people.
until the night. That's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to our brand new home. Fall across the river, can you hear freedom calling? Calling me to answer, gonna keep on keeping on. I can feel it. Sinta nos seus ossos, na sua pele. Chegou o momento de mudar. Chegou o momento de ser ousada. Seja ousada por você. Quem vai ser? Early in the morning, before the sun begins to shine, we're gonna start moving Traga o seu pensamento. towards that separating line. Sinta como já estivesse realizado. Faça o exercício hoje. Inspira. I'm wading through muddy water. Deixa sair tudo que não te You know I pertence. gotta make Essa energia não é sua. Assuma sua energia. Assuma sua energia. And I don't mind if I lose any blood on the way to Fica essa parte salvation. comigo. Fica aqui. And I fight with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to our brand new home. Far across the river, you hear freedom calling, calling me to answer. Gonna keep on keeping on. Harry, welcome to the Underground Railroad. Bom dia! Tenha um dia magnífico. Faça o exercício que eu vou deixar nos stories agora. Assuma sua energia e cause a sua realidade. Bom dia, saradas!